E aí, pessoal, tá direito? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. No devocional de hoje falaremos: no deserto é tempo de prosperar. A palavra do Senhor nos diz dessa seguinte forma: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual a minha força então era, tal agora é a minha força, para guerrear, para sair e para entrar. Meus irmãos, Caleb falando com Josué, que depois de 40 anos ter caminhado pelo deserto, depois de 40 anos ter caminhado por aquelas terras, ele ainda tinha o vigor da sua juventude. 40 anos tinha se passado pelo aquele deserto, e ele fala com Josué que ele ainda era forte como antes, para possuir a terra que Deus tinha prometido para ele, falando através de Moisés. Quando muitos dos irmãos se enfraqueceram, ele falou: nós vamos guerrear em nome do Senhor. Deus está conosco nessa batalha. E ele mesmo fala que aquele vigor era o mesmo. Eu quero te dizer uma coisa: no deserto, Deus renova a sua força. No deserto, Deus muda a sua história. No deserto, Deus faz florescer na sua vida o vigor, a virtude espiritualmente falando, o renovo do Senhor. Nós estamos vivendo uma época de deserto, nós estamos vivendo uma época difícil, nós estamos passando por um processo bem complicado sobre a face da terra. Mas é nesse deserto que o Senhor quer te encher do Espírito Santo, quer te encher da graça, do poder, da unção, da virtude, da comunhão com Ele. É nesse deserto que nós estamos passando, é nesse isolamento que o mundo está enfrentando, é no caos que gerou para a humanidade, que Deus quer te dizer uma coisa: que o mesmo vigor que você tinha naqueles dias que os cultos estavam normais, tranquilos, a igreja podia ficar superlotada, que não tinha problema, é o mesmo vigor que você tem hoje na presença dele, mesmo tendo menos quantidade de culto, mesmo tendo menos horas de culto. Esse mesmo vigor está contigo, porque a presença do Senhor está na sua vida. Então ele falou que ele estava pronto para ir para a guerra. Eu quero te dizer uma coisa: hoje Deus manda te dizer: tu estás pronto para ir para a batalha, tu estás pronto para guerrear, porque a presença do Senhor está na sua vida. Vai para a batalha. No deserto que o mundo está enfrentando, você vai prosperar, você vai crescer, a tua bênção, a tua vitória vai chegar na sua vida. Mas só que tem uma coisa: ele estava pronto para ir para a guerra. Eu te pergunto, você está pronto para entrar nessa batalha? Você está pronto para entrar nessa peleja? Porque você não vai pelejar. O Senhor entrará nessa causa contigo. Mas te ponha de pé e deixa Deus falar contigo. Te ponha de pé na presença dele e deixa ele te usar. Deixa ele amassar o barro. Deixa ele te modelar. Se for necessário tu descer a casa do oleiro, vai na presença do Senhor. Se tu tiver que descer na casa do oleiro, para que ele venha falar contigo, para que ele venha te moldar, para que ele venha te renovar, para que ele venha te restaurar, é nesse deserto que tu está passando. O vento está soprando, mas tu não estás sozinho. No deserto nós não vemos água. No deserto nós não vemos árvores para poder ficarmos debaixo dela na sombra. Mas é nesse deserto que Deus vai fazer jorrar água na sua vida. É nesse deserto que Ele vai trazer descanso na sua vida. É nesse deserto, a Bíblia diz que na sombra do Onipotente nós descansaremos. É nesse deserto que fontes de água viva jorrarão sobre você. Mas como, irmã? É nós agora nesse deserto que o mundo está enfrentando. Buscarmos mais a presença de Deus, buscarmos mais o Espírito Santo sobre a nossa vida, nos enchermos mais da graça do Senhor, nos renovarmos dia após dia, para que possamos vencer os dias maus, para que possamos vencer os dias difíceis, para que possamos vencer as adversidades desse mundo.
para que possamos ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. É nesse deserto que é tempo de nós glorificarmos a Deus pelo livramento à sua igreja, pelo livramento a seu povo, pelo cuidado com seus filhos, pelo cuidado que Ele está tendo com a sua igreja. Ele está avisando ao seu povo, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. No Apocalipse fala sobre sobre as dores, sobre o sofrimento, sobre as coisas que aconteceriam, mas ainda não era o fim, mas era o período de despertamento da igreja. Quantos estão morrendo espiritualmente por causa da pandemia? Porque só eram crentes dentro da igreja, do templo, daquela estrutura de cimento. O nosso corpo, que é o templo do Espírito, aquela estrutura ali é um lugar para nós adorar a Deus. Mas podemos adorar a Deus em todas as maneiras de viver. É em casa, no trabalho, aonde estivermos, podemos adorar a Deus. Então eu quero dizer uma coisa para a igreja. A vinda do Senhor, ela vai surpreender a muitos que estão dentro das igrejas, porque estão brincando com o evangelho. No deserto, em vez de prosperar, estão voltando para trás, estão retrocedendo. Estão morrendo espiritualmente, estão procurando a fonte de água em lugares errados, estão saciando a sua sede em lugares errados, estão procurando a sombra nos lugares errados. Em vez de buscar no onipotente, no onipresente, no onisciente, estão buscando nas coisas que satisfazem a sua carne, que satisfazem a sua vida em prazeres passageiros. Em vez de buscar da água da vida, se alimentar da palavra, tirar um tempo para ler a palavra do Senhor, estão buscando em outras fontes, porque ali é mais fácil. Ali tem uma doutrina que me agrada, ali tem uma doutrina que me satisfaz, ali tem um evangelho que eu senti muita vontade. Quem tem que sentir a vontade na sua vida é o Espírito Santo, que o seu corpo é o templo dele. Ele tem que se sentir à vontade dentro de você, ele mora em você, ele habita em você. Então preste bem atenção. No deserto é momento de nós prosperarmos. O vigor que ele tinha era de 40 anos atrás, 40 anos depois, ele sentia a mesma força. Sabe por causa de quê? O Espírito Santo nos renova a cada manhã. A cada manhã a presença do Senhor nos renova. Então nunca vamos envelhecer espiritualmente, mas vamos sempre nos renovar espiritualmente. Anos de igreja não vai salvar ninguém, mas o que vai salvar a humanidade é a obediência à palavra de Deus, a obediência à voz do Senhor. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, para que esse vigor continue na sua vida dia após dia. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Valeu! Um sonho.